ali, a gente já sabe que foi direcionado para a Lagoinha Horto. Amém? Amém. Então, burocracias à parte, feche seus olhos mais uma vez, coloque seu coração na esperança do Senhor falar conosco, na fé, na convicção de que Ele vai trazer uma palavra ao nosso coração. Ó Deus, nós precisamos ouvir o Senhor, Tua voz. Tua palavra é viva e eficaz. Só ela é apta para discernir aquilo que é da nossa carne, aquilo que é do Espírito. Só ela que é apta para discernir as motivações que são da nossa emoção e aquelas que são do nosso Espírito, que são santas, que vão glorificar o Teu nome. Às vezes as coisas da nossa cabeça andam tão junto, é tão fácil confundir a boa obra, a boa vontade com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é a única que é boa, perfeita e agradável. Até as coisas boas do mundo não produzem fruto de vida como a vontade do Senhor. E é nela que nós queremos caminhar. Por isso fala conosco, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós falamos um pouquinho semana passada, a gente falou ontem, né? Passa tão rápido a semana. Semana passada nós falamos um pouquinho ali sobre a questão do recarregar as nossas baterias, de pararmos para ouvir a voz de Deus. Aqui à tarde, com os voluntários, nós ministramos sobre o renovo e esse recarregar a bateria, ele só vem mediante o poder do Espírito. Gente, não tem como. Um comentário aqui que eu quero fazer. Hoje em dia, nos dias atuais, a gente vê que realmente o público da igreja cristã evangélica tem se tornado frio cada vez mais. Nós temos tornado desanimados. Não falo nós porque todos nós somos cristãos, né? Então a gente está no barco de todo mundo. Existem exceções, mas no geral as igrejas têm se corrompido ou com a política ou com as questões financeiras, têm se corrompido com questões de negócios, virado negócios. Esses dias eu conversando com um moço famoso, quem já ouviu falar aquele psiquiatra, Dr. Ismael Sobrinho, que ele vai sempre em sala da manhã e tal. O Ismael Sobrinho, ele falando comigo, ele bateu um papo assim enorme, ele falando que está super frustrado de ver que às vezes ele é convidado para ir no lugar e ele pega ali o roteiro do convite que eles deram para ele, que ele é super requisitado. E o convite, ele vê lá pela organização do congresso, que é realmente só para arrecadar fundos, ou só para levantar o nome de alguém, coloca ali 3 preletores famosos e um que não é muito famoso, porque ele levanta aquele ali. Então, o quanto a politicagem, o quanto fazer um nome, o quanto fazer carreira da igreja tem se tornado comum nos dias de hoje. E ele comentando comigo que, apesar de ser de uma boa igreja também, assim como a nossa, uma igreja grande, ele é da Central, Batista Central, ele comentando que às vezes tem momentos onde ele tem encontrado poder de Deus e vida muito mais em igrejas pequenininhas, aquelas bem desconhecidas. Ele me disse que o culto que ele viu, que Deus mais falou para ele na vida dele, sem nenhum dom profético, nada assim extraordinário acontecer, só uma pregação, né? Não só uma pregação, mas uma pregação simples, de uma velhinha de 70 anos mais ou menos. Ele falou de uma igreja de 6 pessoas, ele era a 6ª, a mulher era a 5ª que estava pregando. Ele falou que ele entrou assim aleatoriamente, ele saiu do consultório e foi para uma igrejinha pequenininha de bairro. Ele falou que aquela mulher, com simplicidade, mas com sabedoria, fez uma exposição muito boa de um texto muito conhecido de Lázaro. E ele falou que ele saiu dali cheio do Espírito Santo. Que ele saiu dali impactado com a palavra, sem nem ter nenhuma manifestação externa de dons espirituais. E a gente conversando sobre isso, e a gente tinha falado disso também aqui no sábado, entre nós, que muitas vezes a gente tem percebido que, por mais que a gente por muito tempo criticou o movimento pentecostal, que tem lá seus exageros, mas nós percebemos que muitos desses exageros hoje se tornam proteções. Por exemplo, um irmão da Deus é Amor, que a gente às vezes critica porque tem muitos usos e costumes, mas aqueles irmãos, eu estou citando a Deus é Amor como um exemplo de uma dessas igrejas mais rígidas. Não pode ter nem televisão em casa, não pode nem fazer um monte de coisa. Tem coisas que é desnecessária, mas tem coisas que, se fosse olhar bem, está adoecendo a gente porque a gente não cortou ainda. Eles não param para ver Netflix durante a semana, não maratona série quando está cansado, não se joga no sofá na frente da televisão. Vai buscar renovo no joelho, no poder de Deus. Ah, pastor, mas isso aí é muito radical. Por isso que a gente está assim, do jeito que a gente está. Uma igreja fraca. As igrejas estão caindo aos pedaços.
buscando encher culto com atração, buscando encher culto com preletor, buscando encher... Não é que essas coisas são erradas, a gente tem sim um lado do marketing que a gente divulga, inclusive estou orando para Deus dar para a gente, vocês viram que tem um prédio construído aqui, uma placa grande para a gente colocar aqui, para as pessoas verem que é uma igreja. Não é pecado, não é problema divulgar. O problema é quando a gente está tão vazio que a gente tem que fazer muito barulho para as pessoas olharem para a gente, porque o poder de Deus por si só não fala. E Paulo vai dizer, em Coríntios, né? Não cheguei aqui com palavras persuasivas, mas eu anunciei o melhor para vocês com o poder de Deus. Então a única coisa, gente, que pode mudar o nosso coração é o poder de Deus. A única coisa que pode trazer para nós eficácia é o poder de Deus. Aí o doutor Ismael falando comigo, Breno, olha, eu vou nas palestras, o pessoal espera que eu vou ser técnico como psiquiatra, de falar só das coisas emocionais. Eu taco a Bíblia, porque eu não tenho fé que tem cura nas coisas sem ser o poder de Deus, não. Definitivamente é só o poder de Deus que pode fazer de verdade o homem mudar. O resto é paliativo. E eu achei isso muito legal, porque é um homem cristão e ao mesmo tempo um homem que aparentemente é bem liberal na questão de, não liberal na teologia, mas liberal assim, bem livre das amarras da religiosidade. Até porque, como ele mesmo diz para mim, hoje eu sou muito livre da religião, porque como eu tenho condição, ninguém me manipula. Mas eu consigo caminhar em liberdade e ver de fato que o Evangelho de Deus tem sido muito mais poderoso nesse meio menor, onde as pessoas não estão sendo vistas. E a gente conversando, assim como ele me falou, várias outras pessoas têm me falado sobre isso esses dias, que Deus tem começado movimentos em lugares pequenos, não lugares grandes. Deus tem começado, e tem várias profecias sobre isso, pessoas entendendo que Deus tem feito esse movimento a partir das igrejas pequenas, que Deus quer trazer esse renovo daquele povo que realmente é simples, que quer buscar e orar. Então nós precisamos nos voltar para essa realidade da presença de Deus e buscar poder nele, buscar força no seu poder, porque senão a gente não vai dar conta, gente. As coisas estão ficando apertadas cada dia mais. Primeiro ponto, né? Então nós falamos disso na semana passada. Depois nós falamos à noite um pouquinho, o pastor fez um bate-papo, uma pregação mais leve, assim, comentando um pouco e compartilhando sobre a célula, sobre a importância de estar junto na comunhão para sobreviver, para subsistir, para poder também não deixar descarregar as baterias. Muitas vezes nós estamos esgotados porque a gente está sozinho, e nós não fomos feitos para andar sozinhos. Alguns têm mais necessidade, outros têm menos. Tem gente que ama estar presente com várias pessoas. Tem gente que não dá conta de muita gente, mas ainda assim, sozinho ninguém pode ficar, porque não foi o plano de Deus. Se você não gosta de gente, tem algo errado, né? O Senhor instituiu que nós congregássemos, e congregar é concardia, é estar num só coração, não é só estar junto, não. Porque às vezes a gente está junto aqui, mas está nem pouco se lixando para como é que está dentro do outro. Isso não é congregar, isso é vir ao culto, à reunião. Congregar é estar junto, é ter o mesmo coração pulsando. E isso nós precisamos, e isso nós conseguimos numa célula. Porque na igreja maior, às vezes o máximo que você vai conseguir conversar é com uma outra pessoa. Você não consegue ter uma rede de contato com 60 pessoas de uma vez. Então é importante que esteja envolvido num pequeno grupo. Nós começamos aí com células, começamos agora com o Somos Um também, nesse formato. E nós temos a célula também do Igor. A célula vai continuar aqui na igreja? Cadê o Igor? Vai continuar, Igor, na igreja? Ainda não sabe? O Darwin falou comigo que vai continuar lá na casa dele com o Mateus, com os outros, que são da sede de outras igrejas. Agora aqui o Felipe falou que vai ver com você. Então o pastor Felipe deve continuar aqui na sexta-feira. Então, gente, venha, e se tiver, faça aí, responda esse questionário do pastor Felipe. Se tiver outras demandas, a gente vai estar aqui para suprir essas outras demandas. O importante é a gente estar crescendo junto, convivendo e vivendo aí o propósito de Deus. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, trazer para nós, não sei se vai dar tempo de concluir essa ministração toda, mas se não der tempo a gente continua na semana que vem. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a missão da nossa igreja, da igreja de Cristo. Como que ela é? A gente fala muito que a igreja é um agente de transformação na sociedade, que a igreja ela é um agente de mudança na cultura, que nós temos que ser relevantes, afinal de contas o próprio nome igreja, eclésia, significa o quê? Chamados para fora. Ou seja, igreja, que a gente usa em português, a palavra igreja, ela foi traduzida para nós, mas ela no literal, o significado dela, eclésia, é chamados para fora. Então se a gente fosse falar literalmente, a gente fala assim, olha, nós somos
parte de Cristo que é chamada para fora. Então nós não somos a igreja casinha com uma cruzinha. Nós somos os chamados para fora. Aqui dentro é o momento de recarregar as nossas forças, de recebermos o alimento, o sustento, de vivermos a comunhão, porque a gente precisa de estar convivendo um com o outro como se fosse, aqui nós somos o nosso país, a nossa cidadania do reino que a gente exerce ela entre nós. Mas entre os outros nós somos numa subcultura, que a gente está vivendo na cultura do mundo, sendo de outra cultura. E há choques dessa cultura, e nós precisamos aprender aqui dentro como lidar lá fora, porque senão também não adianta, o propósito da igreja não cumpre. A gente não vai ficar aqui só pagando conta de água e luz, fazendo pregação no domingo, fazendo célula, curso de teologia, para não fazer nada com isso. O objetivo daqui é para a gente sair lá fora e ser relevante. O irmão Manuel não está aqui hoje. Manuel Feitosa é o advogado que ajuda a gente aqui na igreja em algumas coisas. O Manuel, ele já tem um tempo, uns meses, que no meio da pandemia ele me pediu, ele teve a oportunidade de estar pelo trabalho como advogado, ele teve a oportunidade de estar com uma família, mais um monte de gente ali de amigos, uma casa cheia de pessoas, não sei quanto, mais de 10 parece, são pessoas que são católicos ou sem nenhuma outra religião e que queriam fazer um estudo, e ele levou a Casa de Paz, aquele estudo Casa de Paz para eles, ministrando online, ministrando presencialmente, e começou a acompanhar essas pessoas. E muitas, depois eu vou pedir para ele contar certinho o testemunho. Chegou no final agora, e ele falou que ficou triste porque ele falou sobre o batismo, que é a última lição, e muita gente pensou que ninguém se decidiu, ninguém falou nada. Quando foi na outra semana, pessoas vieram e procuraram ele. Assim como veio aqui na igreja, no mesmo dia, 3 pessoas me ligaram querendo se batizar. Aleluia. Então, o Senhor tem feito sim, lá fora a colheita está acontecendo. Às vezes a gente está aqui dentro, só fechado aqui, a gente pensa, meu Deus, nada acontece, não vem uma vida na frente, a igreja não está produzindo, a gente não está, o evangelho aqui disseminado na igreja não está produzindo fruto. Mas o fruto não é aqui de vir as pessoas na frente, que isso na sede é comum, porque é uma igreja grande, é uma igreja que é turística, por si só ela convida pessoas. Aqui numa igreja congregacional que só vem visitantes se você convidar, porque a gente não tem uma divulgação tão grande, não faz tantas coisas atrativas aqui, o que a gente precisa, além de você convidar, é de você ser luz lá fora. E a hora que você é luz e eu somos luz lá fora, é a hora que as pessoas vão se entregar para Jesus. Então não espere ver fruto só dentro da congregação, ver fruto no dia de domingo, porque o evangelho é lá fora que a gente tem que pregar ele. Aqui dentro é a manutenção, aqui dentro é aquilo que é a parte que toca a noiva, é aquela parte da adoração, do ensino, da cura entre nós, dos dons ministeriais que servem a igreja, mas tem muitos dons que vão ser usados lá fora. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, né? Abre sua Bíblia em Mateus 5. Não é novidade o que eu tenho para dizer hoje, mas é poderoso e tem que ser aplicado. Porque se a gente ouvir e não aplicar, nós estamos vivendo dias, gente, tão difícil. Eu falo para mim mesmo. Eu que sou pastor, às vezes eu converso com a Brenda, a gente fala assim, a gente que é pastor, não que seja melhor que todo mundo, mas que tem mais tempo mental, que eu digo assim, preocupação com a igreja, que vive pensando ali nas coisas de Deus, mais tempo do que quem está trabalhando, estudando fora o dia inteiro. Se a gente já quase não consegue encontrar tempo para fazer essas coisas, já fica sobrecarregado, imagina os irmãos. Eu fico pensando mesmo, porque eu não tive muita oportunidade de trabalhar fora, lá no secular. Eu sempre vivi desde os 18 anos trabalhando para a Lagoinha. Então eu trabalhei de 15 até trabalhei adolescente pegando bico, entregando pizza, em lanchonete, sorveteria, mas nada de trabalhar e ter carreira fora. Então eu não faço ideia, mas eu imagino que seja muito difícil se lembrar o tempo todo da missão, porque dentro da igreja, sendo pastor, já é difícil lembrar que estou fazendo as coisas para Deus. Tem dia que é tão cansativo que você pensa que é para a instituição, você tem que lembrar que é uma missão que é para Deus, que é importante, apesar de ser uma coisa burocrática às vezes. Lá fora você tem essa consciência, eu imagino que seja muito difícil também. E é por isso que nós precisamos praticar. Estava falando com a pastora Brenda, a gente conversando, e a gente falou, nossa, é muito difícil, porque às vezes durante a semana, a gente prega aqui no domingo, durante a semana a pessoa nem consegue colocar em prática. O certo é a gente às vezes ficar na mesma tecla, no mesmo tema, até ser praticado, porque a gente fala muito e às vezes a gente consegue colocar em prática pouco. A gente fala que precisa buscar o Senhor, é o Espírito Santo que vai nos recarregar, e aí a gente para pensar, ok, falei isso domingo passado,
Quem é que aqui conseguiu, não precisa levantar a mão, mas quem é de verdade que conseguiu parar, tirar um tempo de jejum? Quem conseguiu tirar tempo de oração, separou mesmo todo dia ali um devocional organizado? É a minoria. Na hora que a gente conversa de um a um, que abre, é a minoria. Muitos que fazem pelo prazer de às vezes de estudar, mas eu digo no prazer de buscar o Espírito, naquele intuito de poder de Deus, de conhecer Deus no sentido de buscar dele poder e força para viver, para realizar o que ele chamou, nesse sentido. Não dá tempo tanto, então nós precisamos ouvir e colocar na agenda ali, no quadro, pregado na geladeira, na folha, né? Praticar isso, tem que ser prático, gente, senão aqui vai ficar cada domingo após domingo ouvindo as coisas. Tem hora que eu me pego e falo, gente, esse dia eu estava calculando, quantas pregações eu já ouvi na minha vida? Gente, mais de, não sei quantas, 20 e tantas mil, se for calcular tempo de semanas e dias que eu já fui em culto. Quantas delas eu coloquei em prática? Tudo. A minoria. Porque a gente ouve e não pratica, e aí dá essa sensação de que é só ladainha às vezes, porque tem gente que fala assim, tem desânimo na igreja, mas é porque não põe em prática, porque se você for um nutricionista e ele te passar a dieta e você não fizer, nada vai acontecer. E a culpa é do nutricionista? Não é, né? A culpa é de quem não fez a dieta. Então, nós precisamos cumprir o que está sendo falado, porque senão não vai ter resultado. Eu sei que a gente sabe disso, chovendo molhado, mas nunca é. O óbvio precisa ser dito, né? Mateus 13, 16, 5, do 13 ao 16. Sal e luz aqui na Nova Almeida. Vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e gloriem o Pai de vocês, que está no céu. Ok? A gente sabe que a igreja e o mundo são diferentes, que a igreja é chamada para fora, que o mundo é tudo aquilo que é anti-Deus, tudo aquilo que é contra a mentalidade de Deus, o ensino de Deus é um mundo, né? E a igreja, ela tenta às vezes imitar o mundo e ela se perde. A igreja às vezes ela tenta imitar o mundo, ela exerce um papel que restringe a pessoa de chegar até Jesus. Ao invés de corromper o mundo, ao invés de purificar o mundo, ela se corrompe com o mundo. Mas a Bíblia fala que nós, na igreja, somos sal da terra. O que o sal ele faz? O sal ele tem inúmeras funções, além de salgar, de dar tempero, ele coíbe, né? Ele inibe o apodrecimento da comida estragada. Antigamente, né? As pessoas temperavam, né? Eles conservavam muita carne com sal. Até em alguns lugares mais pobres a gente vê muita carne salgada, pendurada, né? Porque ali evita que essa carne se apodreça. Ele preserva, né? Ele dá sabor, ele provoca também sede. Sempre que você come algo salgado, você tem mais sede. A gente podia fazer muitas alegorias do sal, eu sei que você tem na sua cabeça alguma. Se fosse numa célula, eu podia te perguntar para você me contar, mas não dá. Então você imagina a sua alegoria aí do que o sal causa. É isso que nós como igreja precisamos causar lá fora. Se nós, quando eu falo igreja, eu falo indivíduo. Se nós, como igreja do Senhor, estivermos lá fora, mas sem causar nenhuma sede, nenhuma purificação, nenhuma conservação, sem nós causarmos nenhum sabor, se nós não fizermos diferença, nós, assim como o sal, a Bíblia fala que servimos para ser jogado ali só para ser pisado, só para tampar buraco da estrada. No contexto histórico, eu não sei se a gente pode confiar 100% nesse contexto, mas dizem os estudiosos que quando eles falam que serve para ser jogado à terra, é literalmente o sal que ficava insípido. Vários salos perdiam o sabor, porque o sal não era cheio de iodo igual o nosso, que é cheio de conservante. O sal ele perdia o sabor, o sal era grosso. O que eles faziam? Eles usavam ele para tampar buracos de estradas. Não sei se é verdade, mas é o que dizem por aí. Se a presença da igreja no mundo sem a presença da igreja, o mundo se tornaria
insuportável para se viver. A igreja, ela é esse freio moral do mundo. Eu sei que falando isso parece que a gente é super egocêntrico, né? Pode parecer assim, a gente se acha, a gente quer o top. Mas não é a igreja no sentido somente eu, o que eu penso, você, o que você pensa. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. Essa noiva imaculada, essa que segue a palavra. Sem a palavra de Deus, sem o noivo, sem a noiva, sem o evangelho que a igreja propaga, o mundo estaria num caminho como um caminhão desgovernado com uma descida. Por quê? Porque moralmente, se você estudar aí na antropologia, na sociologia, lá nos primórdios da humanidade, sempre a moral e a ética esteve associada à religiosidade. Deus, né, a gente acredita aí que as derivações das outras religiões partiram ali do primeiro homem, da primeira mulher. Os primeiros ensinos sobre Deus foram sendo desfigurados, distorcidos e foram criando ali as novas formas de se viver a fé. Mas todas elas partiram do início. E toda moralidade que a religião tem, você pega aí o hinduísmo, ele tem uma moralidade, o shintoísmo, o budismo, o cristianismo, o catolicismo, o cristianismo evangélico e o católico, o espiritismo, o kardecismo, todos têm uma moralidade, uma lei, uma conduta. Mas nós especificamente, que acreditamos que a palavra é a verdade, ela é sim o critério para a lei e o padrão do ser humano viver, é o manual de funcionamento da humanidade, né? É ali que a gente entende como que Deus criou a gente para viver. Nós, partindo do pressuposto da palavra sendo assim, nós somos o freio moral, porque Deus é a moralidade principal ali vem de Deus essa moralidade. Por que a gente briga ali às vezes contra as ideologias que vem o mundo lançando? Cada hora é uma, né? Cada hora aparece ali nos videozinhos do WhatsApp uma nova que eles lançaram para tentar defraudar, destruir a ideia do tradicional que vem da palavra. E olha, gente, que sinceramente, antes ainda quando eu era criança, eu ainda achava a Bíblia muito rígida. Hoje eu não acho mais tão rígido esse evangelho, não. Eu acho que o evangelho que a gente vive ainda é bem fraco em vista de muitos lugares, muitos países perseguidos mesmo, eles não vivem essa regalia que a gente vive, não. Vai ser cristão num lugar que é perseguido. Você tem que fazer as obras de Deus brilhar mesmo, porque senão ladainha não ganha ninguém. Igreja com luz piscando não ganha ninguém. Louvor bonito não ganha ninguém. Artista não ganha ninguém. Lá morre, na verdade, se você fizer isso, né? Então, é poder de Deus que muda alguém. Você convencer uma pessoa que ela precisa de ir para Jesus e que ela precisa dele, reconhecer como Senhor Salvador, sabendo que ela pode ter a cabeça arrancada, é só pelo poder de Deus. Não tem crente meia boca nesses lugares, porque ou você converte correndo risco, ou você nem converte. Se você for flor, você não vai converter. Você vai morrer. Se você não quiser Jesus, você não vai correr o risco de morrer. Então nós aqui ainda vivemos muito na maré mansa ainda, né? O privilégio que Deus dá para a gente de servir com liberdade. Então, sem a presença da igreja, né, o mundo estava insuportável, porque a igreja ainda está segurando. A gente está gritando ali, brigando contra essas ideologias que vêm tentando tirar o padrão da sexualidade, o padrão da família, o padrão da moralidade, o padrão... O relativismo já entrou, e quem convive com adolescente aqui, sabe que adolescente é um bichinho que já está tudo relativo. Você conversa com os meninos, com as meninas adolescentes de hoje, a mentalidade feminista está, até as crentes, está explodindo, está saindo pelos poros delas. E não é porque elas são culpadas, não, é porque elas foram aprendidas com essa mentalidade. E aí a igreja está onde para falar para elas que Deus não criou elas para isso? A mulher está se destruindo nessa sociedade porque ela não foi criada para fazer o que ela está tentando fazer. O homem está se destruindo porque ele está tentando ocupar um lugar que Deus não criou ele para fazer. Deus uniu cada um de nós com armas naturais e ferramentas naturais para sermos o que Ele quer que a gente seja. Se a gente começa a se relativizar e achar que a gente pode fazer o que a gente quiser, não dá, porque não vai funcionar. O manual de instrução é claro, se a gente não seguir ele, a gente vai se destruir. Nunca houve na história da humanidade, nem com guerras, rumores de guerras e doenças e pestes que já viveram na Idade Média toda, nunca houve tanto relato de doença psíquica como hoje. Doença psíquica que eu falo não é transtorno, não. É doenças como, transtornos não como doenças psiquiátricas graves, mas transtornos como de ansiedade, de depressão, de pânico, de estresse crônico, burnout, vários desses transtornos que a gente convive com eles dia a dia, porque a maioria tem. E os que não tem, ou não sabe, ou ainda é perigoso ter.
Porque é muito fácil, tudo que a gente faz nesse mundo agora corrobora para a gente se destruir. O celular corrobora para a gente se destruir. O mundo de acesso fácil corrobora para a gente se destruir. Tudo agora é prático, é ansiedade. Você vai conversar com a pessoa, está com o celular na mão, está mexendo, ela não dá conta de prestar atenção. Você vai orar, parece que está perdendo tempo, porque tem mais coisa para fazer. Aí a pessoa consegue gastar 1 hora olhando trem ali, passando dedinho. As criancinhas com as mãozinhas gordinhas, não tem nem dedinho direito, o dedinho vai ali para cima assim, ó. Aquilo ali já. Aí vem o comercial, a criancinha tem uma sobrinha que ela chega no comercial, vai comercial! Ela fica irada. Com 2 anos, ela acabou o comercial, ela fica possuída. Por quê? Não tem paciência para mais nada, tudo tem que ser na hora, tudo rápido. A gente está funcionando de um jeito que Deus ensinou que não era o jeito de funcionar. E a gente está colhendo as consequências de funcionar disfuncionalmente. E a gente vai se destruir se a gente não parar. Nós somos o freio da ética, da moral, da forma de conduta para o mundo. Só que se a gente não provocar sal lá, sabor, não provocar sede, não provocar conservação, nós vamos deixar o mundo fazer o que ele quiser. E depois reclamar, porque infelizmente nós estamos convivendo no mundo da cultura dele. Então, tem como você não ter um celular hoje? Gente, é quase impossível. Tem como você não ter um WhatsApp hoje? É quase impossível. Eu queria não ter, porque eu não tenho paciência nenhuma. Só que a gente tem que ter, porque se a gente não tiver, por exemplo, o Instagram, a igreja não estiver presente na mídia no Instagram, ninguém vê ali nada que a gente está fazendo. Hoje é um marketing. Mas, sinceramente, eu não tenho vontade nenhuma. Às vezes o Sérgio brinca comigo, eu passo, nem sei curte os trem nossos, tem que curtir lá. Eu falo, irmão, eu tenho, mas eu nem vejo. Porque eu não consigo pensar em perder tempo olhando a vida dos outros lá. Tem gente que fala, pastor, você viu a irmã, como é que ela postou uma foto? Eu falo, eu não tenho tempo nem de olhar eu direito, vou olhar os outros. Eu sou pastor, não sou detetive, não sou stalker. Tem que contratar os irmãos para fazer esse serviço para mim, para fazer corregedoria da igreja, para denunciar os irmãos. Pastor, o irmão postou uma foto da latinha de cerveja, eu falo, é mesmo? Você viu? Ele postou de madrugada. Eu falei, o que ele estava fazendo de madrugada no história dos outros? Vai dormir, vai ler a Bíblia, busca Deus na madrugada. É melhor, só porque ele não vai produzir fruto, não vai, gente. O irmão está lá, ele quer ser assim, ele sabe que está errado. Quem aqui não sabe, está fingindo de bobo, porque na nossa igreja em particular, tirando os irmãos que nos visitam hoje, que eu não sei se vocês já são cristãos, já caminham com Jesus, mas todo mundo aqui é crente, como diz minha avó, miliano. Então não tem esse negócio de ficar falando mais beabá, né, gente? Tá postando a música do mundo é porque gosta mesmo, porque saber que não identifica já sabe. Então, a igreja tem que ser lá fora, o sal do mundo, a luz do mundo. O que luz simboliza? A luz simboliza a verdade. Quando a gente fala assim, nossa, joga luz nisso aí. Não, vamos jogar luz nesse assunto. Ou seja, vamos trazer clareza, vamos mostrar o que aconteceu de verdade. Se a gente coloca luz, a gente simboliza pureza, porque a luz é o contrário de treva, né? Treva simboliza escuridão, coisa perigosa, opressão, coisa ruim, né? A luz simboliza vida. Quando a gente fala assim, nossa, ali você vê ali, a pessoa morreu, ela vai para a luz, a pessoa morreu, vai para o inferno, já é escuro, nem tem essas ideias. A luz, ela sempre simbolizou esse lado bom, esse lado legal, esse lado da verdade, esse lado da transparência. A luz, ela também aquece, né? A luz, ela sempre simbolizou esse aquecimento. Inclusive as lâmpadas vermelhas aquecem, né? Meu pai está com fazenda agora, mexendo com roça, né? A gente está brincando que ele virou fazendeiro. E aí, ele falou, meu filho, você queria ganhar um dinheiro, você podia mexer com galinha? Eu falei, misericórdia, mas ele tá doido, eu sou pastor de ovelha, de galinha. Você ia ganhar um dinheiro mexendo com ovo, galado, aí tá lá. Aí ele mostra, o pintinho nasce na chocadeira lá, aí você coloca uma luzinha, uma lâmpadazinha perto, mas não tão perto, porque senão o pintinho queima, gente. Porque eles ficam lá e eles esturricam e morrem. Tem que ser longe, mas não tão longe, para ele ficar aquecidinho. Então, ele vendo lá os vídeos tutorial do YouTube, e eu aprendendo ali como que a luz, ela realmente aquece. A gente sabe que a luz aquece, mas a gente não aproxima de uma luz para aquecer, mas funciona com um pintinho. Então, a luz, ela simboliza essa vida, esse aquecimento. O sol, né, a luz, a gente sabe que as plantas precisam de luz, de sol, para produzir fotossíntese, para crescer. Nós precisamos de sol para produzir vitamina, né, para o nosso organismo ficar equilibrado. Sabia que uma pessoa que falta vitamina D, ela fica até ruim da cabeça? Eu tive uma colega que ela foi internada num hospital psiquiátrico, o médico foi lá, fez achou que era um monte de coisa, descobriu que era falta de vitamina D. Olha como que a luz é importante do sol para o nosso corpo. Então, luz simboliza muita coisa boa. Você pode imaginar outras aí, que a luz é o que Deus
que Jesus aqui orientou para que nós fôssemos lá no mundo. Nós temos que ser essa pessoa que chega no lugar e a luz chegou. Não é para chegar chegando, não, tipo, tomei o lugar, né? Não estou falando de personalidade radiante, não. Você pode ser uma pessoa pacata, murcha, xoxa. A luz chega porque Jesus chegou através de você, não por causa da sua personalidade, senão é persuasão humana. Nós estamos falando que quando a luz chega, a verdade vem, a opressão sai. Teve uma vez que eu fui atender uma menina chamava, eu não vou nem falar o nome. A menina, ela tinha 13 anos, ela era toda endemoniada, ela tinha 3 entidades que conversavam com ela. E aí ela foi, eu tinha minha célula, eu tinha 18 para 19 anos, era a minha primeira célula, eu estava lá em casa. Aí ela foi e marcou para me atender ela. Eu sei que essa menina, a mãe dela já não estava aguentando mais, porque ela falava com os demônios, mas quando ela falava, ela já estava possuída, ela falava com a voz do demônio, e ela achava que ela estava vendo o demônio. Mas era uma loucura. E aí ela foi lá para casa para ser atendida, custou para aceitar. Quando ela chegou lá, ela já chegou no portão, com os cabelos assim, tudo alto, sentou na cadeira com a cara fechada, olhou para mim e falou assim: aqui, não preocupa não, tá? Eu falei: com o que? Eles falaram que eles não podem entrar aqui na sua casa, não? Ficou os 3 lá na porta. Aí eu falei: que bom, eu não imaginava que eles não iam poder entrar mesmo. Continuei o atendimento. Ou seja, gente, onde tem luz, o diabo não vai, não tem treva. O diabo anda ao derredor, mas é ao derredor. Ele só pode ficar perto se a gente jogar escuro, se a gente apagar a luz. A Bíblia fala: não apagueis o Espírito em vós. A gente pode apagar sim. Quem fala não, pode não. A gente está ali, pronto, está com Deus, está com Deus. Não, a gente pode sufocar, a gente pode colocar uma lâmpada debaixo do cesto, porque se não pudesse, Jesus não tinha orientado a gente a não fazer. Se Jesus orienta na Bíblia, Ele está falando para a crente, Ele está falando para nós: não pega a vela e põe debaixo, porque a gente pode pôr debaixo. Se não fosse essa possibilidade, Ele estava falando à toa. E Jesus não é burro. Ele está falando com você e comigo: pega a sua vela e coloca no alto, para iluminar a casa toda. Para de esconder o Evangelho debaixo ali. Não seja um cristão que é ineficiente. Paulo vai falar: pregue a tempo e a fora de tempo. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem gente que fala assim: não, eu prefiro ficar com o Santo Agostinho. Pregue se for necessário, use palavras. Ele está falando sobre comportar-se coerente com o que prega. Ele não está falando para não usar a palavra necessariamente. Ele está fazendo uma reflexão sobre que as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Se eu falo que eu te respeito, mas eu te maltrato, te xingo todo, eu não te respeito. É isso que ele está querendo dizer. Atitude congruente com palavras. Mas não pode se tirar a necessidade de falar. Paulo fala: pregue em tempo e fora de tempo. Ou seja, seja chato se for necessário, fale mesmo. As pessoas vão te odiar. Tem gente que fala assim: não, eu falei muito para não parecer muito chato, não ficar muito clientão. Mas isso aí é esconder a vela debaixo do cesto. Tem que falar, tem a forma certa de falar. Tem gente que é chato porque é picuinha, goteira, que fica gotejando a mesma coisa. Isso aí ninguém aguenta. Mas eu estou falando de a forma de alcançar aquela pessoa é por meio do Evangelho. Como que eu vou alcançar a pessoa se eu não falar do Evangelho? Como é que ela vai saber o que é para ela fazer se ela não ouvir de Jesus? Como é que ela vai se entregar para quem ela não sabe quem é? Pastor, mas no Brasil todo mundo sabe quem é Jesus. Não, gente, as pessoas sabem quem é Jesus assim, vai da igreja, pregado, aquele Jesus mistificado, folclorizado. Não é um Jesus vivo, atuante da Bíblia. É um Jesus histórico, é um Jesus religioso, é quase uma entidade. Não é um Jesus que é Deus, que manda na gente, que é nosso dono, que a gente entrega o coração para Ele, que Ele serve a gente porque ele lava os pés dos seus apóstolos, mas é que a gente que serve Ele, que Deus é nosso Pai, nosso amigo, mas é nosso dono também. E a gente, essa relação completa não. Geralmente o mundo ele fragmenta Jesus. Jesus é para o mundo lá fora. Você fala de Jesus, a pessoa fala assim: Jesus é tudo para mim. Olha, Jesus é tudo para mim. Como se fosse só um talismã. Não, Jesus não é só um talismã. Jesus é Senhor, mas Ele é Salvador. Mas Ele é Salvador, eu quero que você salve. Claro, eu quero ser salvo, mas Ele é Senhor também. Você quer ser um escravo de alguém? Você confia o suficiente nele para obedecer às regras dele, se entregar para Ele? Porque se você não confiar, você não pode ser servo. Servo tem que obedecer, para obedecer tem que acreditar que é verdade. Aí as pessoas travam nisso aí. Então falar de Jesus, a pessoa do mundo não conhece, gente, Jesus. Eles conhecem mais ou menos, conhece o que foi falado, mas o que foi vivido e o que Jesus exige das pessoas não. Porque as pessoas falam: não, é só crer em Jesus. Não, a Bíblia fala que além do crer, tem viver com Jesus. Se você lê um texto isolado e não lê os outros, é um evangelho fragmentado.
Como se fazer uma seita, né? Abrir uma seita, fazer uma heresia, é só pegar uma Bíblia, um pedaço fragmentado da Bíblia e pregar só ele. Tem que ter o completo. Para isso tem que anunciar, tem que falar. Você falar para Jesus, só crê para a pessoa, só crê em Jesus, ela fala, tá bom, eu acredito. Ela pensa que isso faz ela ser salva. Crer e confessar, o confessar é professar, é viver para Ele, viver com Ele. Não é só acreditar no sentido de eu acredito que essa televisão está pregada na parede. Não, não é só isso. Não é uma racionalização, é uma fé. Então explicar isso para a pessoa tem que ser por meio de um convívio e fala. Então tem que ser luz, gente. As nossas atitudes junto com as nossas palavras. Nossas atitudes vão falar, porque eu também falo de Jesus demais. E no meio do serviço eu quebro o pau, não peço perdão, não demonstro arrependimento, sou orgulhoso, faço queda de braço, mostro que eu sou melhor, não me rebaixo para ninguém, não me humilho, não peço desculpa, não me arrependo. Tem gente que vai conversar com o chefe, briga na empresa, briga com os colegas, e depois fala de Jesus para os outros, fala que é perseguido. Mas não é perseguido pelo Evangelho, é perseguido pelo comportamento. É perseguido pela falta de postura. Um crente fofoqueiro no trabalho vai ser perseguido, não é porque ele é cristão, é porque ele é fofoqueiro. Então aí é duas coisas diferentes. Você já sabe disso? Não vou ficar falando sobre isso, né? Hipocrisia é um pecado de auto-engano e a gente tem que quebrar ele como? Com humilhação. Como que a gente se humilha? Jejuando. Como mais? Praticando as práticas devocionais, né? Práticas espirituais de humilhação, por exemplo. Eu tenho meus orgulhos. Se eu bater boca com alguém, geralmente eu fico irado e eu não dou muito braço para você não. Eu e a Brenda de vez em quando parou, né, Brenda? Nós estamos até em falta de ter uns encarrados de vez em quando. Mas às vezes eu e a Brenda até dançando assim junto na festa, brincando, e tá arrancando rápido ali, brigando. De repente a gente já pedia perdão pro outro e já continuava. Aí quem era mais observador, tinha uma liderada minha, Ana, ela falava, você estava brigando, né? Eu fiz assim, depois vocês abraçou e resolveu, nós somos assim, rápido. Porque eu já sei que eu sou orgulhoso, ela já sabe que ela tem o dela também, então a gente já pega, já briga, mas a gente já sabe, não, nós somos crentes, não pode ficar assim. Me perdoa, foi meu orgulho. Aí a gente mesmo já briga, já fala que foi orgulho, já não sei. É uma coisa muito engraçada. E a gente, aí depois a gente se defende o outro, fala, não, mas você está certo, você está certo, não, você que está, é você, não, eu mesmo, eu sou orgulhoso mesmo. Falou, não sei. Aí a gente termina bem, porque não é que tem que ser perfeito, porque Jesus sabe que a gente não é, por isso que ele morreu por nós, se a gente não dá conta. Mas é para se esforçar, gente. É para se disciplinar. Deus faz o que é milagre, mas tem coisas que a gente tem que fazer. Não espera o sol se pôr sobre a ilha, não espera as coisas acontecer sozinho. Faça o que é certo, não sinta, faça. Porque às vezes a gente fica sentindo, mas eu sinto medo, eu vou me sentir humilhado, eu vou sentir vergonha. Não, faça o que Deus mandou, isso é que Ele está te pedindo, é obediência. Esses dias eu estava falando com a Brenda também sobre a questão de teorias. Eu gosto muito de mente, sempre gostei muito de estudar psicologia, tudo que é de mente. E a gente às vezes fica encasquetado porque a Bíblia ela se limita a não falar muito da psique humana. E o próprio Deus que conhece o homem, ele poderia falar mais se ele quisesse. Mas sabe por que a gente chega a uma conclusão que Deus não fala muito? Porque isso não importa. Independente da teoria, de conhecer sua mente, o que vale é como você escolhe se comportar. Porque uma coisa é fato, nós não somos o que a gente pensa que a gente é. Nós não somos o que a pessoa fala que a gente é. Nós não somos o que nós pensamos sobre nós mesmos, e nem o que o outro, a sociedade fala. A gente é o que Deus diz que a gente é, a partir do momento que a gente é crente. E a gente vive o que a gente quer viver com Deus. É opcional. Deus, eu posso escolher pensar que eu sou isso, aquilo, que eu sofri isso, aquilo, por causa disso eu sou assim, sabe? Como eu posso dizer, eu estou assim, por causa de coisas que aconteceram na minha vida, mas eu sou servo de Deus, livre em Cristo, nova criatura, filho de Deus. E não é que eu estou sendo otimista e negando as realidades dolorosas, não. Eu estou escolhendo permanecer focado naquilo que de fato vai produzir vida eterna, porque o resto vai produzir indagação que não chega a cura nenhuma, não chega a lugar nenhum. Não estou dizendo que a gente não pode estudar fora, não. Estou dizendo que o que a gente tem que fazer é, independente de autoconhecimento, é conhecer a palavra de Deus e obedecer ela, porque o funcionamento do nosso corpo, das nossas atitudes, quando a gente faz o que Deus mandou, a gente vai colher as bênçãos que Deus falou, e aí muitas coisas vão acontecer, como naturais. Amém? Amém. Então, quando a igreja deixa de ser uma igreja que é um agente realmente de milagres, de transformação na história, é quando ela confunde o evangelho com um comportamento legalista. E tem muita gente que ainda leva o evangelho para fora, ainda prega o evangelho, preocupado primeiro, prioritariamente. Observe que eu estou falando primeiro, não estou falando que não deve se preocupar, não. Está todo mundo aqui acordado? Glória a Deus. Então,
Não é, gente, que não é para observar essas coisas, mas não é para ser a primeira coisa. Mas muita gente vai pregar o evangelho para alguém direto tratando do pecado ali da pessoa, tratando da roupa, tratando de coisas externas, do namoro, da vida sexual, do comportamento. A gente vai direto no que a gente viu de errado. E isso não é um caminho legal, porque Jesus, muitas vezes, nem sempre ele abordou primeiro esse lado. Na mulher que estava ali pega em adultério, surpreendida em adultério, Jesus não foi e falou com ela: sua sem vergonha, você merece, eu vou levar sua barra, mas se arrepende, porque isso aí que você fez está errado. Ela sabe que está errada, ele sabe que está errada. Ele defendeu, ele aguçou a consciência dos seus apedrejadores, acusadores. Ele falou: ok, quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, ela não é pior do que vocês, deixa de ser hipócrita. Mas depois ele virou para ela e falou: olha, depois que ele derramou graça, aí ele falou com ela: agora que ela está pronta para ouvir, porque ela não ia ouvir um sermão dele na hora de ser apedrejada. Ele falou: vai e não peques mais, não torne a pecar de novo, não torne a fazer o que você estava fazendo. Jesus não falou: olha, vamos tratar a sua cura interior, porque você tem algum demônio, você deve ter sido abusado para você querer ser adúltera, ou você tem alguma raiz aí. Não, ele falou: vai e não faça de novo. Porque é uma escolha, gente. Eu sei que às vezes nossas inclinações empurram a gente para algumas coisas, mas no final das contas, a escolha em Cristo, nós temos a liberdade de fazer escolhas. Porque senão a gente tem que desistir de acreditar no Evangelho, porque o Evangelho diz que nós somos livres. O que nós não somos, às vezes, é consciente dessa liberdade, mas a gaiola está aberta. É aquele passarinho viciado que você deixa a gaiola aberta, ele mesmo assim ele voa, ele volta para comer, então ele fica lá dentro. Eu tinha um canarinho assim, podia abrir, deixar aberto, esquecer aberto, ele ficava lá. Nada fazia ele ir embora, porque ele já estava viciado ali. E eu e você estamos viciados em várias coisas que a gente precisa entender, né? Mas vamos lá. Ficou perdido. Quando a igreja ela vai para o legalismo, às vezes a gente vai pregar o evangelho, só o evangelho de faça ou não faça, pode ou não pode. E muita gente, principalmente quando a gente vai lidar com jovem, com adolescente, parece que o evangelho é chato. Parece que Jesus é um cara mala sem alça. Ele é um pai rígido. Ele é uma pessoa que fala pode ou não pode. Cheio de coisa assim, sabe? Moralista, religiosa. E não é isso que é o evangelho. O evangelho tem uma moralidade rígida, tem uma ética rígida, tem sim uma lei a ser seguida, mas ele não é legalista no sentido de que eu vou fazer para ser. Porque se a gente confunde e ensina isso para as pessoas passam a pensar que é um conjunto normativo de certo e errado e resume a fé nisso. Eu vou virar crente, tem gente que fala assim: não, pastor, agora eu estou fazendo tudo certinho, eu vou virar crente. Não, isso é muito, virar crente é muito mais que fazer tudo certinho. Tem crente que eu conheço que erra demais, erra muito, mas é uma pessoa que está sendo transformada, porque era pior. Então não basta medir pelo certo e errado, tem a ver com imitar Jesus, com viver a vida dele, com ser luz e ser sal. Então outra coisa que acontece é quando a gente confunde o evangelho com essa coisa mais emocional, esse platonismo, essa coisa assim cristã, que vai ali divorciar do natural, do realista. A gente vai muito para o campo só do romance. O evangelho é luz, é vida, a gente vive só aquilo. Aí a gente passa uma propaganda às vezes meio enganosa. Porque tem crente doente? Tem crente sofrendo? Tem crente que está vivendo em santidade, mas está passando situações difíceis? Tem crente que é crente de verdade, firme no Senhor e está passando desemprego? Então também não pode divorciar o evangelho. O evangelho não é só vitória, o evangelho não é só alegria. Tem coisa difícil, nós estamos nessa terra, nós não somos livres da terra. Jesus falou: peço que não os tire do mundo, mas os livre do maligno. Ou seja, você está no mundo, vai comer no mundo, vai trabalhar no mundo, vai ser humilhado, vai passar coisa ruim. Igual uma pessoa normal, você cresceu na favela, vai viver as dificuldades da favela. Cresceu na riqueza, vai viver as dificuldades emocionais que também existem na riqueza. São coisas que você vai viver de acordo com a cultura que você está inserido. Sofreu situações na vida, teve rejeições, vai lidar com a rejeição. Tem coisa que vai ter cura? Tem coisa que Deus vai curar? Tem, mas tem coisa que a gente não sabe porque Deus não cura. A verdade é essa, eu não entendo. Tem um monte de coisa na minha vida que Deus não curou até hoje. Esses dias, quem estava orando por cura aqui na frente? Foi o pastor Zé Café, foi você, Brenda. A Brenda foi orar por cura, eu estava cantando, eu desci, já me ajoelhei, porque eu também estou na fila, eu preciso de curar. Mas tem coisas que eu já orei e toda vez eu espero com fé. E teve coisas que já foram várias pessoas que oraram por mim, eu duvido que alguma não tinha feito, pelo menos uma.
Então nem sempre é assim tão simples, tão romântico. Tem sim uma vida para ser enfrentada, tem uma cruz para carregar, tem limites para romper, tem sociedade, tem vida, tem lado humano para lidar. E se a gente negar isso, vira um romancismo que não existe no Evangelho. E a gente pega às vezes esse Evangelho, né? Venha com o Salvador e você nunca mais sofrerá e nunca mais vai chorar. Mentira! Você vai sofrer. Olha, eu sou crente a vida inteira, eu sofro por caramba. E eu sempre fui crente. Então, ou eu estou vivendo o Evangelho errado, muito errado, e todo mundo está errado que me ensinou, ou a vida com o Evangelho não é muito fácil, não, tem muita coisa difícil. Porque se a gente é um privilegiado, sim, em estar em Cristo Jesus. Mas a gente não é privilegiado de não viver as mazelas do mundo, não, porque tem muitas delas que nós vamos passar por elas. Então, outra coisa que a igreja erra, né, quando ela deixa de ser sal e luz, é quando ela confunde o Evangelho com o cristianismo ali do gueto. Ou seja, muitas pessoas se tornam crentes e se isolam, ela vira o gueto dela. Ela faz ali um partido, uma comunidade. A gente é crente, a gente se fecha na igreja e aqui a gente é crente. Lá no trabalho a gente faz só o necessário, fala só o básico, que é para nos corromper. Mas isso aí não é o Evangelho. O Evangelho não é chamado para fora. Se você é um novo convertido, realmente, um novo convertido, um adolescente, às vezes a gente pega mais pesado, quando está no começo da caminhada, né? A gente pega ali mais pesado, não deixar a pessoa ouvir uma musiquinha de nada. Pode ter música, às vezes, que pode ser música que fala, como é grande, meu amor, você fala, não ouve não, porque pode ter coisa do capeta nela. É melhor já cortar tudo. Por quê? Porque você não tem ainda maturidade para aguentar. Não dá para ficar se corrompendo, botando o pezinho na água fria se você gosta dela, que vai que você quer mergulhar. Então, sim, a gente corta, a gente é radical no começo, a gente lida com mais cautela, mais cuidado. Mas, à medida que a pessoa vai caminhando, ela tem que sair dessa proteção, debaixo das asas da galinha. A igreja não pode se tornar um refúgio para você ficar nela para sempre. Tem crente que fica na igreja 5 vezes por semana, se possível, que é para não ficar no mundo nem um pouco. Gente, quantas pessoas eu discipulei na sede, que ia quase jovem, que ia quase todos os cultos. No começo, pré-batismo, eu deixava. Depois que já estava ali treinando para ser líder, eu falava, agora vamos lá. Vamos diminuir essa frequência, estava na igreja 5 vezes por semana, isso não é saudável. Você tem uma vida. Você chega na sua casa, você dá tchau para sua mãe, tchau para seu pai, vai para a igreja todo dia? Não, meu filho, ó, tem coisa para viver lá. Você tem que sua mãe não é crente ainda. Que hora você vai estar lá? Que hora você vai orar com ela? Tem que ter tempo. Que hora seu marido vai ver Jesus na sua vida, se você só fica enfurnado na igreja? Que hora que sua esposa vai ver Jesus, só fica enfurnado na igreja? Que horas que os pais vão ver? Que horas que os filhos vão ver se os pais só estão enfurnados nas coisas de Deus? Então, estar em Deus não é estar só na igreja. É por isso que aqui na igreja tem hora que os irmãos falam, não, pastor, vamos voltar com o culto de semana, vamos fazer tal negócio, vamos fazer culto de sábado. Eu falo, não, primeiro que não tem mão de obra para tudo. Segundo, se você vem, presta atenção no domingo de verdade, porque eu acredito que a palavra que é pregada aqui é uma palavra bem fiel. A gente estuda, prepara. Se você praticar isso aqui, você está nutrido para a semana inteira de exercício para praticar. Se você vai na célula num dia de semana, você tem comunhão suficiente para a semana. Se você vem fazer um estudo de teologia, você vai se equipar. Não precisa ficar inventando culto e reunião toda hora para você, não. Não é escapismo, senão a gente vai virar mosteiro, monastério, que as freiras vai tudo lá. Lá em Santa Luzia, meu pai, o sítio dele é indo passa no convento de Macaúbas. Quem já viu o convento de Macaúbas que não é Santa Luzia? Lindo, gente. Um casarão antigo, fica tudo fechado as janelas assim, pro lado da rua, da BR. E o lado de lá é aberto, caso não vê ninguém, né? Vão as meninas para lá e vão morar lá. É um escapismo, é uma fuga da realidade. O evangelho não é fugir. Ah, eu estou sendo piedoso, estou vivendo para Jesus, vou obedecer tudo lá dentro, fechado. Mas e lá fora? As pessoas estão morrendo. Você contribui trancado ou contribui na sociedade? É complicado. Você pode falar, não, pastor, mas é difícil. O senhor que não sabe como é que é trabalhar no meio de um monte de gente do mundo. A gente fica fraco, frio. Fraco porque não busca o Senhor, gente. Porque tem que buscar. Trabalhar na igreja é a mesma coisa. Tem hora que você lida com outros pastores que parece que nem é crente. Tem hora que você lida com os irmãos que tratam a igreja como se fosse negócio. Se eu não guardar meu coração, eu também me perco igualzinho vocês. Só muda o endereço. O coração do homem enganoso, corrompido. A gente precisa guardar do mesmo jeito. Tem gente que realmente está em um ambiente mais vulnerável.
às vezes, por ser novo convertido, sofre mais de estar no meio ali das pessoas que sempre vão estar bebendo, fazendo coisas que ele quer voltar para o mundo, e aí fica aquela tentação. Aí o ideal é cortar. Mas no nosso caso, de quem é crente mais velho, a gente já passou dessa fase de lidar com a música do mundo, com faz ou não tatuagem, corta ou não cabelo, come ou não isso, bebe ou não vinho, faz... não, gente, não vem com esses negócios não. Se você não tem limite e responsabilidade para fazer nada, não faça. Se tem medo, dúvida, não faça. Né? A gente já tem passado essa fase e caminhar agora em vida lá fora, luz lá fora. Vai fazer o que Jesus mandou, porque o que vai contar no final das contas é aquilo que ele viu. Eu quero que vocês deem fruto e muito fruto, e fruto que permaneça. É isso que Jesus está esperando de nós. É isso que ele pediu. O resto não é que tem que observar as leis, não, a gente tem que observar isso tudo é uma dinâmica do dia a dia. Por isso que você vem para a igreja, para aprender o certo e o errado, por isso que você lê a palavra para aprender o certo e o errado. Só que se limitar o evangelho a certo e errado, a gente não vive a vida lá fora, e ela precisa ser vivida. É lá fora que nós somos luz e sal. Na nossa casa tem um monte de lâmpada. A luz, se você colocar um holofote aqui de 500 watts de potência e colocar um monte de luz de 50 aqui espalhada, ela não faz cosca, ela fica ofuscada, ela como se ela nem precisasse. Tem um limite que aparece aos nossos olhos a luz. Então nós precisamos distribuir essas luzes, essas lâmpadas, distribuir esse sal, porque jogar sal num lugar demais também não vai fazer efeito. O efeito dele é com tempero, é com necessidade. Outra coisa que acontece é quando a gente confunde o evangelho com misticismo religioso. É aquele irmão que propaga o evangelho como assim: não, meu filho, o evangelho quase vira um centro de espírita, né? Não vem que nós vamos dar um passe. Não, o pastor vai fazer oração forte para você, vem que você vai ser ungido. Começa a colocar misticismo religioso. A gente vê isso muito em algumas igrejas, né? Hoje não é novidade, não é nem falar, nem tenho vergonha de falar de palco, porque todo mundo vê na televisão. A gente vê essas igrejas tipo Universal, entre outras, fazendo assim, cada coisa assim mística com a fé, tornando às vezes um simbolismo que era para ser um óleo, que era para ser um simbolismo, se tornando algo que o poder quase que fica nele mesmo, tornando uma aguinha ungida quase nela mesma. Não estou dizendo que você não pode, porque a Bíblia fala que você pode usar a fé sim, e essas coisas são mecanismos ali que podem te ajudar, amém. Mas gente, se não tiver água, se não tiver óleo, vai ungir com o quê? Com nada, vai orar e pronto. O poder está no Jesus. Aí a gente coloca um culto com um nome marqueteiro: culto da sexta-feira do milagre. Aí os irmãos estão precisando de milagre, ou quem não é crente vem por causa do milagre. Não vem por causa de Jesus, vem por causa do milagre. Ah, pastor, a gente lança a rede e ganha o peixe pela boca. Mas a qual custo? Ao custo de uma manipulação e ao custo de uma propaganda enganosa, porque se não acontecer um milagre, a pessoa fala: Jesus não existe, é mentira, porque não aconteceu comigo. Então eu não posso falar o que Jesus não me pediu para fazer. Jesus mandou eu orar pelos enfermos e fazer milagres. Eu não posso fazer uma divulgação e mandar as pessoas vir cá para mim fazer isso pensando em atrair fiel, porque aí é uma manipulação. Aí não é converter a Jesus, é necessidade. E necessidade é assim: você come e vai embora. Você só fica se tiver ali motivo de ficar. É com cordas de amor que Jesus prende a gente, não é com outras cordas. Não é dependência. A gente está em Jesus porque a gente depende, mas a gente reconhece pelo amor. Então a gente vem no Brasil, um Brasil que é recheado de pagelança, de misticismo indígena. Aí depois veio as religiões afro, a cultura católica que misturou com a afro, a cultura católica, ou seja, a gente acostumou a barganhar, sempre barganhar com as entidades, barganha com os caboclos da mata, barganha com as entidades indígenas, barganha com as entidades do candomblé, da umbanda, da quimbanda, barganha com o catolicismo, com o santo, barganha com todas as entidades. E depois vem para Jesus e com a consciência de barganhar com Deus. E Deus não funciona dessa forma. Ele é doador e galardoador dos que o buscam. Amém. Só que o problema é que a mentalidade errada faz com que a pessoa não receba. Então cuidado na hora de pregar o evangelho, de não ser luz lá fora, mas ser uma luz mística. Uma luz, não estou dizendo que você não pode prometer salvação, cura, vitória, não. Não é para ser pessimista e falar só de coisa ruim. Até porque senão a pessoa nem vem mesmo. Você fala para ela: vem para você morrer, né? Aí é complicado, a pessoa tem que entender sim um benefício. Nós todos, tem gente que fala assim: ó, você pode vir pelo amor ou pela dor. Eu discordo um pouco, porque todo mundo vem pela dor. Todo mundo vem porque precisa de Deus. Ninguém fala assim: ah, vim porque eu quis, ele, eu não precisava, eu escolhi. Não, você precisa. Quem não reconhece Deus, ele não pode, porque Deus só rejeita quem é soberbo. Só tem uma atitude de humildade, só quando se chega como filho pródigo.
pequei e não sou digno de ser chamado seu filho. Aí você pode receber. Senão, não tem como dizer eu creio em Deus, sem que Deus se revele a você como necessário para você. Então é fato que todos nós, o peixe foi ganhado pela boca. Deus pegou uma necessidade sua para te trazer. Mas isso não pode ser o carro-chefe sempre. Porque senão a pessoa aprende a barganhar com Deus. Eu vou vir, vou fazer, eu passo 7 semanas da libertação, e na 7ª semana eu vou receber. Se eu não receber, ele não funcionou para mim, eu vou procurar agora o outro. O que tem de crente que sai da igreja evangélica e depois vai para a religião afro, uma coisa que é totalmente contraditória uma com a outra, e foi por quê? É porque nunca foi crente, é porque na verdade ele foi para receber uma coisa. Quem me dá eu vou, quem não me dá eu não vou. Não é assim? Então não funciona, né? O misticismo, né, do kardecismo, que a gente vive muito presente, o kardecismo europeu veio para o Brasil muito ali na nossa cultura, né? As magias, né, o misticismo no geral. A gente não lida aqui com a cultura grega, nem com a romana que a gente vê na Bíblia, mas a gente lida aqui com a cultura afro, com a cultura indígena, com a cultura católica, que tem muito do misticismo. Então não estou dizendo, né, acusando nenhum irmão não, tá gente? Quem me vê pela televisão, você que é católico, espírita, não é uma acusação, mas é uma reflexão. Existe um carro-chefe do misticismo em cima da religião, em cima do crer em Deus. Sim, outro motivo que deixa a gente não ser sal e luz lá fora, quando a gente confunde o evangelho com doutrina sem vida, quando a gente separa, né, o que é ser ortodoxo, ortodoxia? É ser ali com regras, com leis, a lei da palavra. Quando a gente é ortodoxo, sem a conduta comportamental sendo correspondente à doutrina, à ortodoxia que a gente prega. Então tem gente que é ortodoxo, mas com a cabeça de herege. A conduta, a fala é de lei, de regras, de disciplina, de teoria, mas a prática é liberal. Não acredita, não vive. Então é complicado. Existe aí também o liberalismo, né, teológico, que também é ao contrário do ortodoxo, é aquela pessoa que fala, tudo ela quer explicar naturalmente. Ah não, o mar vermelho, ele não abriu porque Moisés bateu o cajado. Existia um fenômeno que acontecia, onde as marés se abaixavam, e as pessoas, não, a Bíblia fala, de pés enxutos, o céu abriu, foi levantar parede de um lado e do outro, o céu se abriu em terra, enxuto, pé enxuto. Não foi um fenômeno que abriu um pouquinho para dar para passar com a água no joelho, não. A Bíblia fala que foram pés enxutos. Inclusive, quando fechou, o pessoal foi morto, né? Então, não tem nem tudo vai ser explicado com a razão. Esse movimento, né, do iluminismo, do racionalismo, do relativismo, que veio para trazer um grande poder sobre a razão, e a razão ela vale mais do que a fé. Então, não é para ser místico, mas também não é para ser racional. É para ser equilibrado, entendendo que a nossa fé, sim, ela se explica muitas vezes de forma racional, mas ela é fé. Por isso que não existe ganhar disputa religiosa de discussão. Porque se você discutir com um ateu ou com um místico, vai chegar numa hora que vai parar num parâmetro que é de fé, crer ou não crer. Porque não vai ter como explicar nunca coisas que são inexplicáveis. Então, nem liberalismo teológico, nem misticismo religioso, mas uma fé ortodoxa que tem doutrina, mas que é doutrina aplicada na prática, no dia a dia da nossa vida. Já passou meu tempo, eu ainda tenho 2 tópicos aqui. Eu vou resumir aqui como a igreja pode se tornar, né? Mais um tópico, como a igreja pode se tornar esse agente na história. A gente vivendo, sendo esse luzeiro no mundo, a igreja sendo essa anunciadora da verdade, como eu já falei. E aqui existem várias outras referências que eu queria falar, histórico, de como a igreja se comportou ao longo do tempo, ao longo dos séculos. A igreja se comportou em cada fase, lá na Idade Média, na Idade Antiga, na medieval, na moderna, na pós-moderna e agora na hipermoderna, que alguns sociólogos falam que nós estamos na hipermoderna depois da tecnologia mobile, né? Tudo agora é mais do que moderno. Cada vez a igreja se comportou de uma forma. E o problema é que a igreja ela não pode se adaptar a tal ponto de se perder. A igreja tem que se adaptar com as ferramentas que vão ajudar na gestão e no alcance das pessoas. Fiz de louco para ganhar os loucos. Fiz de tudo para ganhar todos. Mas fiz de tudo não é pecado não, gente. Pecado é o limite de tudo, desde que não peque.
De tudo, desde que não leve o outro a pecar. De tudo, desde que o nome de Jesus, desde que eu seja sal e luz ainda. Porque essa é a regra, para ficar simples e resumir. Se você perceber que deixou de ser sal e luz, deixou de ser funcional, deixou de ser braseiro, deixou de ser luzeiro, deixou de ser sal, perdeu ali o efeito. Perdeu, é um limite onde você pode se flexionar. Ah, podemos fazer uma festa na igreja? Eu não ligo, por mim pode fazer. Podemos dançar, cantar, por mim pode ter todos os ritmos, eu não ligo. De fazer passinho, de brincar, fazer coreografia, eu não ligo, isso é puro, isso é santo, edifica a gente, descansa, brinca, relaxa, não é pecado. Mas tem limite. Entrou algo de sensual, perdeu o objetivo. E perdeu o propósito de recreação santa que vai produzir edificação, perdeu o limite. Perdeu o limite do que é santo para o que é profano, e aqui eu me esvazio de qualquer teoria de pensamento religioso. Estou dizendo o que a Bíblia diz para nós. Deixou de ser sal e luz, deixou de produzir fruto de vida eterna, não dá. Às vezes nos retiros da igreja, a gente sempre terminava com festa. Eu fazia os retiros e aí no finalzinho a gente fechava o salão todo e fazia uma cabaninha assim, para ninguém colocava aqueles, como é que chama aquele pano furadinho, baratinho, né? TNT, colocava TNT nos vidros para as pessoas que estavam lá no retiro não ver o que estava acontecendo, principalmente quando eram pessoas do mundo que eram no retiro. E aí a gente, no último dia, colocava óculos coloridos, perucona, eu gostava de pegar sempre peruca Black Power, eu vestia de roupa engraçada, tipo anos 70, fazia umas coisas assim, aí depois chamava eles para entrar como se fosse para mais um culto, que eram vários cultos, e o último, quando eles chegavam, era festa, tuts-tuts, luzes batendo lá, e tuti-tuti, a gente brincando e dançando. E eu fazia questão de pegar aquele lá, que era realmente aquele que nunca pensava que o pastor ia fazer isso com ele, pegar e dançar e rodar, e dançar com as irmãs, com as velhinhas, com as cocotinhas, e dançar o forró, e brincar. E eles falaram, nossa, gente, crente faz isso também? Faz, crente brinca também. Só que a gente brinca com a música, com uma letra que edifica, com uma dança que não sensualiza, com respeito no tocar o outro, com respeito no brincar com o outro, e entender que a gente vive as mesmas coisas, mas de forma diferente. Mas o problema é quando a igreja deixa a forma ficar tão diferente a ponto de sujar. E aí a gente tem um problema aí. Quando a igreja ela deixa de salgar, quando a igreja ela deixa de produzir o fruto da moral, da ética que o Evangelho tem carregando em si. Aí sim. Então, se a pós-modernidade exige da gente às vezes ter uma rede social, amém, eu tenho. Mas se você olhar na rede social, não tem nada lá que vá contra os princípios do Evangelho. Talvez vá contra a sua opinião, mas não contra os princípios do Evangelho. Se você olhar lá, não vai ter nada que fere a moralidade de Cristo. Mas tem. Agora, como que é o seu rede social, gente? Como que é as suas? Não estou dizendo que você tem que postar só texto bíblico, não. Às vezes você vai ter uma rede social de trabalho, você nunca vai falar de Jesus lá. Mas ela, em si, ela expressa luz e sal. Se não, então, hoje você tem que ir para casa. Corta ela ou refaça, remodele ela, porque se ela não anunciar Jesus na sua vida, seja em palavras ou atitudes, não presta. Aí você se moldou ao mundo. É simples assim. Tem que anunciar Jesus. Não pode bater de frente com o Evangelho. Essa é a nossa missão como igreja. A gente pode fazer tudo. Você pode ir para os lugares, pode frequentar os lugares, pode fazer as coisas, mas com esse limite. Ah, pastor, mas eu não dou conta de ir em tal lugar, então não vá. É simples. Tem gente que vai ter que ir, mas tem hora que não coloca sal e luz. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que é antiético citar nome, mas eu peço desculpa, mas é importante, é didático. Não quero exercer juízo sobre ninguém. Mas tem uma cantora que eu sempre gostei muito, ouço muito as músicas dela, gostava muito, aquela Priscila Alcântara, aquela menina novinha. Depois eu entendi, até quando ela falou que ela ia cantar a música do mundo, eu até entendi que era uma missão, talvez, de ser uma musicista. Eu entendo que tem muita gente que é músico. E da mesma forma que um músico canta em casamento, canta música romântica, eu particularmente entendo que um cristão pode ser músico, dependendo de onde ele vai tocar e o que ele vai tocar. Porém, é muito grave, porque a música é uma expressão muito perigosa, porque ela tem ali, por exemplo, a Paula Fernandes, ela fala de uma música que ela fez, Pássaro de Fogo. Ela conta que ela fez uma música, que ela estava na mesa, é uma música linda, gente. Mas o dia que eu vi isso, eu levei um susto, que ela falou que ela estava na mesa e ela foi tomada por uma entidade, que ela é espírita, ela psicografou a música. Então ela foi inspirada por um demônio, não foi inspirada por Deus.
Então não é porque a música fala de coisas bonitas que ela também é coisa de Deus, não, porque às vezes ela é do capeta e é uma música que é bonita. Então cuidado, a gente não pode se corromper, a gente não pode ser bitolado, mas também tem que ter sensibilidade a entender, opa, isso aqui não, isso aqui eu posso me sujar, isso aqui pode deixar de ser luz e sal. Então tem que tomar cuidado. Então quando um cantor como essa menina começa a se acender demais no mundo, mas ele é luz lá no mundo e sal lá no mundo, a gente entende que às vezes, mesmo criticando algumas pessoas, eu entendo que tem um propósito, às vezes é um chamado que é doloroso. O próprio profeta, né, Oséias, né, que casou com a prostituta, Oséias mesmo, né, gente? Deus queria trazer para ele uma lição e que a vida dele revelasse para a igreja, para o povo, como era estar com uma mulher adúltera que traía, como Deus se sentia com a igreja que traía ele. Agora tem limite. Quando você vê um cantor que veste roupa pelada, decotada, que canta canções que são feitas por pessoas nada inspiradas pelo Espírito Santo, canções que são maculadas de conceitos que não promovem luz e sal, aí, gente, é um limite que não dá para flexionar. Então tenha essa liberdade de viver o Evangelho com liberdade. Se vista do jeito que você gosta, corta o cabelo do jeito que você gosta, faça o penteado que você gosta, mas sempre lembrando que você é sal e luz. E se o seu penteado não for salgar, não for iluminar, aí não dá. Se a sua roupa não for salvar e iluminar, aí não dá. É o limite de flexão, de flexibilização que você pode ter. E é isso que nós precisamos, porque senão nós não seremos uma igreja produtiva, uma igreja viva e eficaz. Aí, gente, sem brincadeira, aí dá para desistir. Porque para que serve você vir todo domingo, sentar aqui na igreja e ouvir uma pessoa que é mais nova que a maioria de vocês, falando um monte de coisa, e depois não viver isso? E não ter resultado, e sentir que, nossa, parece que não tem poder de Deus. Não tem poder de Deus porque a gente não está fazendo o que Deus mandou. Não é fácil, eu sei, mas é simples, né? Então, resumindo aqui, pulei tanta coisa que eu queria falar de conteúdo, mas a ideia é essa, que nós sejamos igreja, que nós sejamos luz e sal onde estamos. Não é para forçar a barra, é para ser. Enche de Jesus aqui na igreja, vai para a sua cela, se enche de Deus, vai fazer seu devocional diário, lê a palavra, se encher de Deus, que é natural. Você pode chegar num lugar, estando ruim, estando com dificuldade, que ainda assim você vai ser luz naquele lugar. É impressionante. Teve um dia desse que eu estava mal, eu falei com a Brenda, eu estava assim, deprimidaço, na bad, aquele dia mal, aquele dia que você quer enfiar, dormir, não acordar, ou até esperar Jesus voltar, sem fazer força. E ainda assim, eu com aquela cara amarrada, com cara de morte, eu peguei a moto, fui num lugar que eu precisava ir, fui atender um discípulo que estava numa situação pior ainda que a minha, e ele falou comigo ali, e eu fui luz na vida dele. Eu estava quase querendo chorar com ele, falar, vamos desistir. Mas eu não podia fazer isso, porque eu falei, não, eu não vivo pelo momento que eu estou vivendo, eu vivo do que eu sou em Cristo. E a verdade do Evangelho, ela é intocável, ela é verdade, ainda que hoje eu não estou sentindo. Ainda que eu seja desacreditado hoje, eu posso falar com ele, meu irmão, olha, tem dias melhores para nós, o Senhor tem promessa, tá ali, vamos lá. Aí eu orei com ele, aí ele falou assim, você tá bem? Eu falei, essas cenas pro próximo episódio, que hoje se eu falar, você vai chorar comigo. Mas eu vou ficar bom e depois a gente conversa. Depois eu conversei com ele, brinquei, falei, meu irmão, aquele dia eu também estava bem não. Aí ele, não, me perdoa, eu fiz mal com você. Eu falei, não, pelo contrário, você precisava de luz e eu fui. E hoje você é a luz da minha vida e a gente chora junto hoje. Então é assim, gente, não dá para ser assim, muito bitolado, mas a gente tem que ter limite de flexibilizar a nossa fé, porque senão a gente vai deixar de salgar. Deixou de salgar, deixou de iluminar, está errado. Esse é o termômetro, amém? Amém. Levanta então, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Pai, nós queremos ser sal e luz, cumprimos o chamado que o Senhor determinou para nós, sermos cumpridores do ID do Senhor, muito além do que ficar buscando saber qual é o ministério, qual é o chamado, fazer o que o Senhor já falou, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, aonde a gente estiver, ser luz ali, levar a sua salvação, levar graça, levar cura, levar vida, levar alívio para o sofrimento, levar alívio para a dor, levar comida para o faminto, levar salvação para o que não é salvo, levar esperança para o desesperançoso, levar cura para o doente, levar libertação para o oprimido. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós sejamos desembaraçados das burocracias religiosas e possamos ir para fazer o que o Senhor mandou a gente fazer, e chegar lá e fazer, e curar, e orar, e deixar o Senhor exercer o poder do Senhor através de nós, deixar que a luz do Senhor saia debaixo do cesto
e vá para um lugar onde ela seja vista. Não deixar que as boas obras sejam vistas para a nossa glória, mas como a tua palavra orientou, que a gente deixe que os homens vejam em nós as boas novas e deixem que as boas obras transpareçam a vida do Senhor em nós. Que nós possamos sim não esconder as boas novas, não esconder as obras que o Senhor tem feito, para que o seu nome cresça e apareça através de nós. Nos dá equilíbrio e maturidade de não crescermos para nós mesmos, mas não também sermos pequenos a ponto de não sermos vistos. Que nós possamos crescer sim, com sabedoria, para que o Senhor seja visto através de nós, aonde nós estivermos. Tira de nós a consciência da igreja aqui dentro e leva para nós um lugar de consciência lá fora, chamados para fora, para exercer o chamado do Senhor ali, mesmo quando estivermos em situações difíceis, mesmo quando estivermos abalados, sofrendo, que possamos ser luz com aquilo que nós cremos, não com o que nós sentimos, com o que nós pensamos. Nos ajuda, Senhor, a levar o Evangelho do Senhor a todos os lugares, até mesmo no médico que a gente for, para ser atendido e ser curado. Que nós possamos entender que existe uma necessidade ali de estar no hospital, mas existe uma necessidade daquele médico também conhecer o Senhor. Quando nós estivermos numa aula, que existe a necessidade de sermos alunos ali, mas existe a necessidade de salvar aquele professor da condenação eterna, de libertar o cativo das prisões espirituais. Ó Deus, nos dá graça de fazermos e sermos cumpridores daquilo que nós estamos aprendendo aqui, em nome de Jesus. Que nós possamos sair a semear e voltarmos semearmos mesmo com lágrimas, mas voltarmos dessa semeadura com fechos de colheita. Que nós possamos ouvir testemunhos de pessoas que foram transformadas, que foram salvas, que foram mudadas pelo Evangelho que liberta, um Evangelho que não é místico, um Evangelho que não é liberal, um Evangelho que não é só certo e errado, que não se baseia só em leis, mas um Evangelho que é vida para mudar a vida do ser humano, que é manual de conduta para a felicidade, para viver a vida íntegra, para viver tudo de bom e de difícil que a gente tem nessa terra, viver com o Senhor, passar pelas experiências de vida humana, experimentarmos a vida aqui com sabedoria, para sermos, ó Deus, submetidos a essa vida eterna e vivermos com o Senhor a nossa vida verdadeira nos ares, na Nova Jerusalém, na mansão celestial onde o Senhor preparou para nós. É isso que nós queremos, Senhor, mas nos ajuda a focar aqui agora, no hoje, vivendo a nossa responsabilidade, em nome de Jesus. Dá-nos forças para fazer o que nós precisamos fazer, sem, ó Deus, pregarmos o Evangelho falso, sem levarmos o Evangelho cheio de maquiagens que nós fomos dando para ele conforme a nossa cultura, sem flexibilizar demais a ponto de perder o sal e perder a luz, mas também flexibilizando o suficiente para não chegarmos com legalismo, não chegarmos com acusações, mas que o Senhor promova o poder da maneira certa para nós libertarmos os cativos e oprimidos pelo diabo. Que a sua palavra se cumpra em nossas vidas, quando o Senhor diz: aquele que convence um pecador do seu erro, livra ele de multidões de pecados. Que sejamos esses agentes transformadores lá fora, aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Leva-nos nesse lugar, abre portas para que anunciemos o seu Evangelho, para que a luz do Senhor resplandeça através de nós, e que o sal do Senhor salve as pessoas que nós passarmos, em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, a ponto de entregar a nossa vida um dia, e confiamos hoje também de entregarmos, Senhor, essa área da nossa vida, essa nova forma de viver, essa nova ferramenta, essa nova expectativa, sabendo que o Senhor pode fazer em nós o querer e o efetuar, vem de Ti. Por isso entregamos nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você que está em casa, ou você que está aqui, que quer entregar sua vida para Jesus, precisa caminhar com alguém, precisa de um tempo para ser carregado no colo, aquele tempo que você precisa de alguém para dar a mão, para te ajudar, procura a gente está aqui para te ajudar. Eu, pastora Brenda, o Wender, os diáconos, os irmãos da igreja que você se afeiçoar aí, procura ele também, ele pode te ajudar. Nós estamos aqui para servir. Quem está aí nas redes sociais, entra em contato pela rede social. Nós estamos aqui para cuidar de você, para te ajudar. Mesmo que você seja de fora, a gente pode trazer uma orientação, indicar para você um lugar onde você possa ser cuidado. Amém? Deus te abençoe. Vai viver uma semana linda e santa, aplicando tudo aquilo que a gente aprendeu em nome de Jesus. Amém.